mas nós tivemos alguns e-mails e um dos irmãos pediu para que a gente fizesse uma série de estudos sobre Daniel. Então, uma alegria quando eu recebi aquele e-mail e aquela solicitação. Então, nós estamos estudando sobre esse livro. Em especial no capítulo 3, nós não vamos encontrar nada sobre Daniel. É um capítulo que não fala de Daniel. Daniel está ausente nesse capítulo aqui do seu livro. Mas nós vamos ouvir falar dos seus amigos, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu queria que você só se recordasse rapidamente do que falamos na semana passada. Você se lembra que nós falamos do capítulo 2, quem estava aqui, e falamos do rei Nabucodonosor. Ele teve um sonho, né? E ele disse que queria uma pessoa que viesse até ele, que dissesse o que foi que ele sonhou e o significado do seu sonho. E vamos dizer assim, para a surpresa dele, não existia ninguém que pudesse responder a isso. Ele mandou matar todos os sábios, todos os astrólogos, todos os adivinhos, os mágicos, porque ninguém sabia o que ele tinha sonhado, e muito menos, obviamente, o significado do seu sonho. Mas, quando Daniel recebeu essa informação na sua casa, ele pediu um prazo, né? Eu até troquei o nome, falei Aspenaz, né? Mas não era esse nome. Aí nós tivemos então esse aviso. Daniel orou e Deus lhe respondeu. E isso fez com que Daniel fosse promovido a um alto cargo ali naquele reino. E agora nós estamos numa sequência desse assunto. O capítulo 3 não faz uma menção de tempo. Então nós simplesmente não sabemos quanto tempo depois daquilo aconteceu. Mas muitos estudiosos, muitos comentaristas bíblicos vão indicar que Nabucodonosor, ao perceber que ele era cabeça de ouro, que isso é dito no capítulo 2, tu és, ó rei, vive para sempre, a cabeça de ouro, esse é o seu império. Então agora ele talvez tenha subido a cabeça, vamos dizer assim, aquela glória dele, e ele manda fazer uma estátua. Nós não sabemos se é uma estátua parecida com o que ele sonhou, mas ele manda fazer uma estátua de ouro de aproximadamente 30 metros de altura. Para que você possa ter uma ideia do que são 30 metros, quando você sair daqui da igreja e estiver indo para a sua casa, ou amanhã cedo, que estiver mais claro, procura um prédio de 10 andares. Você conta lá 10 andares, aí você vai ter mais ou menos uma noção do que são 30 metros de altura. Uma estátua que tinha 30 de altura e ela tinha aproximadamente ali uns 3 metros de largura, alguma coisa assim, erguida em ouro, né? Uma estátua grande, dava para se ver de longe. E agora ele fez aquela estátua, mas ele diz assim, olha, eu quero que todos os meus, as pessoas do reino aqui, os importantes, os oficiais, eles agora fiquem diante dessa estátua. Nós vamos chamar aqui eu vou traduzir assim para o meio mais moderno, né? Nós vamos chamar aqui uma banda ou uma orquestra, e aí vão ser tocados os instrumentos, e quando começar a tocar essa música, aqueles vários instrumentos que nós temos aqui, todos devem se curvar diante dessa estátua. Essa era a ordem do rei, ele marcou dia e horário para aquelas pessoas. E naquele monte de gente ali, estava Sadraque, Mesaque e Abidnego. Agora, vamos nos lembrar de uma coisa. Por que é que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram retirados das suas famílias? Por que é que eles foram arrancados das suas famílias mortas, o seu povo de Israel destruído, Jerusalém destruída, eles totalmente, vamos dizer assim, presos e alguns levados cativos e o remanescente totalmente morto? Qual foi o pecado? O pecado foi o pecado da idolatria. As pessoas estavam adorando a outros deuses. E agora Sadraque, Mesaque e Abidnego estão diante de um dilema. Qual é o dilema? Ou eles morrem porque não fazem aquilo que está ordenado, ou eles permanecem em pé e o Deus a que eles servem, eles vão estar desonrando e podem morrer por causa desse Deus. Deus vai puni-los, porque Deus puniu a sua família, o seu povo,
por desobediência. Essa é a lição bíblica. Agora, tem algumas pessoas que têm um problema de egoísmo, né? Como Nabucodonosor, por exemplo, que sonhou e ele manda fazer uma estátua dele. A gente também tem algumas falhas que a gente precisa pensar às vezes. Eu conheço alguns crentes que olham para os outros como se fossem melhores que os outros. Tem gente que fala assim, olha, eu sou crente há 40 anos. Já ouviu alguém? Talvez você não tenha visto 40, né? Vocês são novos. Mas alguém pode dizer assim, eu sou crente há muitos anos. Eu sou melhor do que você. Eu sou mais santo do que você. Alguém pode dizer assim, olha, eu sou capaz de louvar a Deus muitas horas seguidas durante o dia. E aí você se sente pequenininho. E a pessoa recebe aquela informação, eu sou filho de Deus, e isso sobe a cabeça. Talvez Nabucodonosor tenha tido esse lampejo aí de egoísmo e agora constrói uma estátua. Você já viu alguém que usa, falando dele na terceira pessoa? Já viu? Porque a ele, né? Ele mesmo está falando dele mesmo, como se estivesse falando de uma entidade, de uma empresa, né? Falando de si próprio. Tem gente que faz isso. E Nabucodonosor, ele tinha esse ego alterado, esse superego aí, ele achava que ele era o máximo. Não foi só dessa vez que ele teve esse problema. Mas ele manda então construir essa estátua de si mesmo. É interessante que hoje a gente pode não construir uma estátua, mas a gente tira selfie, não tira? Ah, isso a gente tira. A gente não constrói uma foto de 30 metros de altura, mas a gente pode construir uma foto ou uma imagem para ser muito vista. Nós queremos que as pessoas nos vejam. Nós queremos que as pessoas coloquem lá, eu gostei, no que a gente fala. E, de certa forma, esse é um problema de todos nós. Todos nós, seres humanos, temos esse problema. Que nós temos, assim, uma vontade muito grande que as pessoas se curvem a nós. Nós queremos ter a última palavra, que todo mundo concorde com o que eu penso. Ninguém pode discordar. E ai, se alguém falar alguma coisa diferente. A gente tem essa mania, né? O que eu falei, eu tenho certeza. Né? Até outro dia eu ouvi uma história, não sei se você já ouviu essa história, de um pacote de bolacha, já contei aqui, não? Estava lendo essa história, achei muito interessante. Uma moça, ela foi no aeroporto e ela comprou um pacote de bolacha. Fala uma bolacha, alguém aí. Mirabel, tá bom. Comprou um pacote de... Essa é velha. Uma mais nova, vai. Passatempo, pronto. Ela, eu não sei se foi esse que ela comprou, mas ela foi lá no aeroporto e ela comprou um passatempo, tá bom? Tava lá esperando o avião. E aí ela sentou-se naquelas poltronas, como se fossem essas cadeiras aqui, e ao lado dela sentou-se um homem, colocou a mala, e aí, para surpresa dela, ele começou a pegar a bolacha dela, passatempo. Ele pegou uma bolacha e comeu, não pediu nada. E ela ficou muito brava. E ela não falou nada, mas pegou uma bolacha também e comeu. Até com raiva, assim, meio olhando bravo para ele. E ele, atrevido, pegou outra bolacha. E ela ficou brava, ela pegou uma também. E ela ia ficando cada vez mais nervosa, né? Você gostaria que alguém ficasse pegando as suas bolachas que você comprou, sem pedir, um desconhecido, colocando a mão ali na bolacha? Vai que não lavou a mão, né? Que coisa horrível isso. E aí, então, foi comendo. E aí, quando tinha uma última bolacha, o homem levantou e falou assim, olha, pode ficar com a última, e foi embora. Ela falou, como pode ficar com a última? E aí, quando deu o aviso no alto-falante do avião, ela foi pegar a passagem e o pacote dela caiu para fora da bolsa. Ela estava comendo das bolachas do homem. Não era o homem que estava comendo das bolachas dela. Então nós temos uma visão, às vezes, muito, né? A gente. Na verdade, tudo que ela pensou, o homem estava pensando dela, porque a bolacha era dele. E às vezes a gente passa por essa situação. A gente sempre tem razão, a gente sempre está certo, a gente quer construir uma estátua da gente bem grande para todo mundo gostar da gente. Nabucodonosor, ele era imperador e mandou construir essa estátua aí. Mas acontece que quando nós temos poder, nós fazemos as coisas. Quando a gente não pode, a gente fica quietinho. De forma que eu não sei se uma pessoa é boa ou não, eu não sei, Deus sabe. Até que ela tenha poder e dinheiro, né? Sem condições, todo mundo é bonzinho. Mas quando você dá dinheiro para alguém, dá poder, quando alguém, por exemplo, no lugar onde você trabalha tem uma promoção, aí ele tira o chicote de dentro da bolsa e fala, agora eu vou me vingar de todo mundo que por 50 anos me
puniu, aí pronto, aí acabou, né? A pessoa estava sofrendo ali, machuca todo mundo, talvez não com um chicote físico, mas na maneira da pessoa agir em desrespeito às outras pessoas. E aqui Nabucodonosor agora coloca essa situação. Agora, é interessante que em todo lugar, quando nós tomamos uma posição, nós tomamos uma posição de sermos de Deus, de fazermos as coisas para Deus, não fazemos as coisas para nós mesmos, a gente acaba arrumando até inimigos. Não é porque você é de Deus que você vai ter uma vida de paz e tranquilidade. Muita gente pode se colocar contra o que você está fazendo, principalmente quando você é honesto. Você trabalha em um lugar que não fala assim, ó, aqui não vai ter caixa 2, aqui tem que emitir nota, aqui não tem esse negócio. Eu sempre estranho, eu vou comer em algum restaurante viajando a serviço e a pessoa pergunta assim, quanto que você quer que eu coloque na nota? Eu falo, coloca na nota o que eu consumi. Mas a gente sabe que não é assim todo mundo, né? Então tem que tomar cuidado. Mas eu queria que você visse, por favor, o versículo 12 do livro de Daniel, capítulo 3. Você pudesse ver na sua Bíblia aí, e eu quero que você veja as 3 acusações que foram feitas contra os servos de Deus. Enquanto você procura, você já achou? Agora olhe para mim aqui um pouquinho. Já achou? Agora veja bem. Os instrumentos tocaram. E todas as pessoas se curvaram, menos 3 homens. 3 homens decidiram não se curvar, porque eles sabiam quem é o Deus deles, sabiam quem é o Senhor da vida, sabiam quem é o verdadeiro Senhor das coisas. Nessa vida, nós, como crentes, temos nos curvado a muitas coisas. Nós temos deixado muitas coisas na nossa vida como se fosse certo, mas não é. E aqueles 3 jovens dão uma lição na nossa geração, em outras gerações, principalmente nos jovens. Eles decidiram ficar de pé. Eles decidiram não se curvar. Eles decidiram, nós não vamos fazer isso contra Deus. E aqui uma primeira lição. Querido, você pode não entender o que eu vou dizer, mas ouça, depois pense. A sua fidelidade vale mais do que a sua própria vida. A sua fidelidade a Deus deve ser tão grande, tão profunda, que ela seja mais preciosa do que a sua própria vida. Se você tiver que colocar numa balança, trair o Senhor ou morrer, qual escolha você fará? Aqueles jovens decidiram por ficar de pé. E agora os amigos fazem 3 acusações. Versículo 12. Há uns homens judeus, os quais constituíssem sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, primeira coisa, não fizeram caso de ti. A primeira coisa quando a gente não vai numa festa, quando a gente não vai numa festa que o ambiente não é dos melhores, ou a gente se recusa a fazer uma coisa errada, ou a gente não quer mentir pelo telefone, alguma informação que alguém mandou a gente dar. Ou a gente na escola não vai colar, não vai fazer alguma coisa, as pessoas dizem, olha, você está fazendo pouco caso de mim. Primeira coisa, a pessoa se sente ofendida. E aqueles homens acusadores agora dizem para o rei lá, olha, as pessoas estão fazendo pouco caso do Senhor. Eles não estão se importando com a sua autoridade. Primeira coisa. Segunda acusação, aos teus deuses não servem. E é bem verdade, eles já vinham observando há algum tempo e perceberam que lá nos cultos para os outros deuses, aqueles homens não iam. Eles não cultuavam outros deuses, não tinham ídolos nas suas vidas, não tinham absolutamente nenhuma impureza perante de Deus. E essa foi a acusação. E agora alguma coisa prática. A terceira acusação está aí no texto. Nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Essas 3 acusações, elas são, vamos dizer assim, elas pegam na jugular desses 3 judeus, porque eles têm na sua lei uma informação importante. Eles não podem desobedecer a Deus, estão cumprindo a lei de Deus aqui. Agora o rei ouve essa acusação, e ele agora como um juiz, ele vai
fazer um questionamento. Veja o questionamento no versículo 14. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ou seja, porventura nessa semana vocês ficaram com dores na coluna e vocês não podem se curvar, colocaram em plastro, alguém aí foi no médico, tem um atestado para me dizer alguma coisa que você não fez, não pode se curvar, ou é de propósito? É de propósito, é de caso pensado, ou vocês são surdos às vezes, vocês não ouviram os instrumentos na hora, estavam conversando, foi uma coisa de propósito, vocês não estão servindo aos meus deuses de propósito, e nem estão adorando a estátua de ouro que eu levantei de propósito, é isso que eu estou ouvindo. E agora vem uma informação surpreendente da parte daqueles três homens, uma informação corajosa, versículo 16 até 18, diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre esse negócio. Uau! Ei, espera um pouquinho, eu sou imperador, vocês estão sendo mal criados comigo aqui. Mas eles disseram assim: nós não precisamos dizer nada para você. Que coisa! Mas nem uma desculpinha. Sabe o que? A minha esposa ficou doente, por isso é que eu não vou sair com você. Ou eu não vou nessa festa porque eu tenho outro compromisso. Ou eu não vou fazer esse negócio porque vai que a Receita Federal pega, né? Por isso que eu não vou colocar essa nota aqui de um médico para aumentar o valor da restituição, porque vai que a Receita Federal pega. Agora, eles dizem assim: eu não tenho nada para responder, não vou fazer errado e ponto. Ponto final. A sequência, respondendo às três acusações. Vocês não vão servir ao rei? Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó rei. Então, em relação ao Senhor rei, fique sabendo que nós servimos a um Deus maior que o Senhor. E Ele faz o que Ele quer. Ele pode nos livrar. Você teria coragem de falar para o seu patrão isso? Ou para o seu professor na faculdade levar um 0 lá na faculdade porque você não respondeu que o homem veio dos primatas? Teria coragem de repetir de ano o resto da vida? Teria coragem disso? Até que ponto está a nossa coragem aqui? Aqueles jovens, eles continuam dizendo assim: não serviremos aos teus deuses. Não está escrito isso, eu que estou colocando no texto. Mas a sequência: e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses. Eu não vou servir aos seus deuses. Mesmo que o senhor queira, isso eu não vou fazer. E terceiro, não adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ponto. Nós não vamos fazer isso. Pode matar. Aqui tem uma diferença muito grande. Tem muita gente que fala assim: eu vou na igreja porque eu louvo a Deus. E tem alguém que pode falar assim: eu não vou mais nessa igreja não. Porque aí os caras ficam falando pra gente morrer. Eu não quero esse negócio não pra mim, eu quero viver. Eu não vou servir esse Deus aí que deixa seus servos morrerem. Que negócio é esse? Sabe? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Crônicas 9:1 e você veja. Esse texto explica por que é que Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam ali em pé. 1 Crônicas 9:1. Você acompanhe a leitura. 1 Crônicas 9:1. E todo Israel foi contado por genealogias que estão escritas no livro dos reis de Israel, e os de Judá foram transportados à Babilônia por causa da sua... Eles estavam lá por causa do pecado. Eu vou explicar para você. Eles estavam lá porque os pais deles, os avós deles, os tios deles tinham se curvado diante de estátuas. Porque as pessoas que viveram antes do que eles não tiveram essa responsabilidade. Nós podemos nos curvar. Você pode fazer isso, mas saiba, existe um resultado a longo prazo. E geralmente, aqueles que estão vendo o nosso exemplo são os que pagam. Quando o povo de Judá e de Israel estava lá na terra deles,
Lá não existia nenhuma opressão para que eles se ajoelhassem diante de outras estátuas, nem se ajoelhassem diante de outros deuses, e absolutamente nada disso. Mas eles voluntariamente fizeram isso e acabaram causando essa deportação para a Babilônia. E eles sabiam disso. E eles conheciam a história de Jacó. Abra sua Bíblia em Gênesis 28, 20 a 21. Gênesis 28, 20 a 21. Aqui Jacó está fazendo um voto. Olha o que diz aqui. Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, me der pão para comer, vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. Jacó é Israel. O nome dele foi trocado por Deus. De Jacó, o enganador, para Israel, aquele que luta com Deus como um príncipe e vence. E Jacó tinha orado uma oração quando ele estava saindo de casa e disse: se o Senhor me abençoar, eu tiver comida, eu tiver roupa, e eu voltar em paz para minha casa, então na minha vida não tem espaço para absolutamente nenhum outro Deus. Ele fez um compromisso. E todo judeu fazia um compromisso com Deus. Mas de modo mais específico, Êxodo 20, de 1 a 5. Eu quero que você veja na sua Bíblia. Você conhece, mas dentro do foco que eu estou dando aqui, Êxodo 20, de 1 a 5. Agora não é Jacó, agora não é livro de crônicas, mas aqui é o livro da lei. Êxodo, os 10 mandamentos. Primeiro mandamento, Êxodo 20, de 1 a 5. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos... Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. Se você se curvar diante de um ídolo, lembre-se, a Bíblia diz: eu visito a iniquidade, a transgressão. Eu já disse aqui a diferença entre pecado e iniquidade. Pecado e transgressão. Pecado, nós nascemos com o pecado. Pecado, por exemplo, uma pessoa fez mal para mim, eu fui lá e revidei, isso é pecado. Eu estou com fome e vou lá e pego a comida antes da hora, isso é pecado. Mas transgressão é algo que eu não tinha a menor ideia, nem necessidade de fazer, mas eu faço aquilo como uma afronta a Deus. Eu conheço a Deus, eu sei quem Deus é, eu sei que Deus é único, eu sei que Deus cuida de mim, mas mesmo assim eu abandono voluntariamente Deus, ignoro os avisos de Deus e eu simplesmente faço uma coisa para afrontar Deus. Isso é iniquidade, isso é transgressão, isso é algo muito pior. E muitas pessoas, elas têm feito isso. E aqui Deus está dizendo: as pessoas que fazem isso voluntariamente, eu sou um Deus que tenho zelo. Você sabe por que Jesus, ele ficou bravo quando entrou lá no templo e ele derrubou aquelas mesas dos cambistas e aquelas pessoas que estavam fazendo comércio ali, e ele disse assim: vocês são um bando de um covil de ladrões e salteadores, e tem feito desse lugar um lugar totalmente diferente daquilo que deveria ser, porque aqui é a casa de oração. A Bíblia diz lá no texto que o zelo do Senhor o consumia. Porque as pessoas trocaram o lugar de oração por um lugar de negócios. É interessante que naquele pátio onde Jesus fez isso, era exatamente o lugar aonde os estrangeiros chegavam.
Porque tinha um lugar para os judeus, esse lugar não tinha tido nenhuma mesa de cambista, mas quando um estrangeiro chegava, lá no templo, o sacerdote não aceitava um dinheiro estrangeiro ali. Então ele tinha que trocar a moeda para entregar o dinheiro lá no templo. E naquele pátio onde os estrangeiros, nós que conhecemos a palavra de Deus, chamamos de os gentios, os não-judeus, era nesse pátio que Jesus cobrava. Como dizendo assim, aqui que é o lugar das pessoas que não são judeus chegarem e louvarem a Deus, os estrangeiros. Vocês têm bloqueado esse lugar com negócios. Segundo Samuel 7:22 diz assim: portanto, grandioso és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com nossos ouvidos. Esse texto era conhecido daqueles jovens. Eles também conheciam o Salmo 18:31, porque quem é Deus senão o Senhor? Quem é o rochedo senão o nosso Deus? Salmo 33:12, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual escolheu pela sua herança. Isaías 44:6, assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus. O apóstolo Paulo, lá em Atos 17, 22 a 31, ele vai falar, em Atenas, ele encontra um altar ali onde tem um pedaço, mas não tem o Deus lá. E está escrito assim, ao Deus desconhecido. Atos 17, ele diz assim, olha, esse Deus que vocês não conhecem, vocês não podem representá-lo através de uma estátua, vocês não têm como conhecê-lo, vocês não conseguem percebê-lo, ou fazer uma figura dele. Esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus que criou todas as coisas. Ele não tem uma estátua para ser adorado, ele não tem alguma coisa assim, mas ele é o Deus verdadeiro que criou os céus, a terra, criou você, criou a mim, e ele conhece todas as coisas. Os teólogos modernos vão dizer assim, que Deus é o totalmente outro. É aquele que você não é capaz de compreender. Esse é o Deus que nós servimos. Aqueles jovens estão dizendo assim para Nabucodonosor, Nabucodonosor, o senhor está dizendo que se nós não nos ajoelharmos diante dessa estátua, nós vamos morrer. E o senhor deve estar achando que nós estamos com medo do senhor, que o senhor vai nos matar. Mas eu queria dizer para o senhor uma coisa, é porque o senhor não conhece o nosso Deus. Se o senhor pensa que eu tenho que ter medo do senhor, é porque o senhor não conhece o nosso Deus. Porque na Bíblia vai dizer assim, que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Sabe, Nabucodonosor, o senhor fez aí uma fornalhazinha, mas o nosso Deus, ele manda as pessoas que não servem para o inferno. É porque o senhor não conhece o nosso Deus. Sabe, nós somos fiéis a ele, nossa família foi destruída. Eles não disseram isso, mas estou apenas aqui dizendo, colocando você numa contextualização. A nossa família foi destruída porque nós desobedecemos a Deus, porque os nossos pais fizeram exatamente isso que o Senhor está pedindo para nós fazermos. Sabe, nós descobrimos uma coisa, Nabucodonosor, é melhor morrer do que pecar. É melhor morrer do que pecar. É isso que nós descobrimos. Ser fiel a Deus é mais importante do que tudo o resto na vida. Sabe? Eles tinham uma vida centrada em Deus. Como é a nossa vida? Todo homem vai se tornar humilde naquele dia que estiver diante do trono branco ali. Todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas as pessoas têm criado cultos a falsos deuses, tornado religião. E toda religião que é opressora, totalitária, terrorista, que impõe medo, impõe obrigações, a força, a truculência, a intolerância, ela não vai para frente.
Por isso Deus escolheu nos amar. Deus escolheu o caminho do amor para nós, pela cruz. Aqueles jovens, eles tinham opinião própria, coisa que falta a muita gente. Uma pessoa tem uma opinião e você conversa com ela por uns 10 minutos, coloca 3 ou 4 argumentos e a pessoa fala, eu não tinha pensado nisso, eu vou mudar de ideia agora. Mas aqueles jovens tinham opinião própria, eles tinham fidelidade a Deus e tinham força para não cederem às situações. Olha, no tempo de hoje a gente tem bebidas, sexo fora do casamento, mentira, falsidade, encher a cabeça com bobagens e pecados. É isso que nós temos diante de nós. E a gente pode se curvar ou ficar em pé. A escolha é nossa. O mundo diz assim, ajoelhe-se. Se você não se ajoelhar é fornalha, você vai ser mandado embora, vai tirar nota baixa, você é cafona, você é um tolo, você é quadrado, é careta. Agora nós somos chamados de fundamentalistas religiosos. Todo mundo está fazendo, todo mundo ajoelhou, por que você não ajoelha também? Qual o problema de fazer isso daí? Ninguém vai falar nada, ninguém vai ver nada. Mas eles permaneceram em pé. E eu gostaria de dizer para você uma coisa, aprenda isso. Nós não precisamos defender Deus. Aprenda isso. Deus não precisa de advogado. Sabe que nós somos de Deus no mundo? Vou ajudar você. Você sabe, mas eu vou te ajudar, só para você lembrar. Começa com a letra T. Nós somos testemunhas. Não somos advogados de Deus. Aprenda isso. Testemunha, o que é? O que faz uma testemunha? Qual é a obrigação da testemunha, em primeiro lugar? Ela tem que falar a verdade. Muito bem, essa é a obrigação. Segunda, tem que falar o quê? O que sabe, o que viu, o que ouviu, o que presenciou. Testemunha faz isso. Quando uma testemunha está falando a verdade, o que aconteceu, acontece alguma coisa com ela? Que ela disse a verdade. Nós somos testemunhas de Deus. Não somos advogados, não tem que defender Deus. Não, porque Deus não existe. Olha, eu vou te contar, porque eu sou testemunha que Deus existe. Eu não estou defendendo Deus, eu vou te contar o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu percebo, as coisas que acontecem na minha vida. Eu sou testemunha. Você é testemunha. Pregar o evangelho é testemunhar do que Jesus Cristo fez em quem? Em você, em mim. Não é para falar do outro. Quando a gente fala do evangelho, o erro da gente é que a gente fica contando a história do outro. Conte a sua história. Conte o que Deus fez na sua vida, na sua história. Você é testemunha do que Ele fez. Por isso, aqueles jovens, eles não disseram assim, né? Acho que eles não eram desse tipo de igreja, né? Porque aqui ele não fala assim, eu te repreendo, ó fogo. Está amarrado o fogo. Não. Não tem essa palavra deles. Eles dizem alguma coisa? Não, eles dizem assim, olha, nós não vamos dar nenhuma informação. Nós não servimos a outro Deus. A gente não vai se curvar diante da tua estátua. É isso que nós vamos fazer. Nós somos testemunha. A gente não vai fazer. Na minha Bíblia está escrito em Jó 13:15. Você sabe quem foi Jó. Leia Jó 13:15, marque isso na sua Bíblia e trema ao ler. Porque tem gente que não vai gostar desse versículo. Jó 13:15. Vou ler aqui. Isso aqui é Jó que está falando. Ainda estava no capítulo 13. Não tinha nem... Quantos capítulos tem Jó mesmo? Vê aí. Quanto? 42, né? Então, aqui nós estamos no 13. Está só começando. Mas está escrito assim, olha. Ainda que ele... Aqui sabe quem é esse ele aí? Quem será esse ele que o Jó está falando? Eu vou ler. Ainda que Deus me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Eu sou testemunha. Posso até morrer. Jó dizendo isso aqui.
Agora, tudo bem, né? Jó, Velho Testamento, tá bom, Jó. Agora, vamos Romanos 14, 8. Agora complicou, hein? Apóstolo Paulo, Romanos 14, 8. É a mesma coisa, mas antes era em hebraico, agora em grego. Romanos 14, 8. Por quê? Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos. Olha que legal, essa frase serve certinho para os 3 moços falarem para Nabucodonosor lá. É quase um resumo. É o seguinte, Nabucodonosor, tem um negócio aqui, eu vou explicar para o senhor que o senhor não sabe. O Senhor pode nos matar, mas Deus nos dá vida. Quer dizer que se eu viver, eu vivo para Deus. Se eu morrer, eu morri para Deus. Deus sempre sai ganhando. Se eu entregar a minha vida para Ele, e eu morrer por Ele, eu fui testemunha dEle e honrei o nome dEle. Se eu viver, eu falo dEle. Eu vivo para Ele. A glória é sempre dEle. Esse é o Romanos. Você não precisa defender Deus, mas você precisa ser testemunha. A sua parte é fazer o certo. Se o terror vier, continue com Deus. Jesus orou no Getsemane, não foi? Ele disse assim: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Porventura, não seja como eu quero, mas como? É igualzinho esse texto, só que de outras palavras. Senhor, a minha vontade é essa. Mas se porventura for para eu morrer, eu vou morrer, eu vou fazer a tua vontade. Que bom que o nosso Senhor Jesus Cristo pensou assim, não foi? Porque se ele tivesse pensado nele mesmo e não na vontade do Pai, aí sabe para onde a gente ia? Para o inferno, porque não tinha salvação para nós. Mas Jesus, ele fez a vontade do Pai. Ele fez o que ele tinha combinado. Ele foi fiel até a morte. Por isso, o Senhor o exaltou soberanamente. Eu estava ouvindo essa semana uma pessoa dizer, achei bonito isso, vou repetir para você. Jesus foi entregando tudo. Foi entregando tudo. E aí, quando ele... Ainda tinha uma coisa que ele não tinha entregue. Sabe o que é a última coisa que Jesus entregou? Lá na cruz. Pai, em tuas mãos entrego o meu e expirou. Olha que interessante. Jesus entregou tudo para Deus. E ainda faltava entregar o Espírito. E lá na cruz, ele entregou para Deus o Espírito. Que o acolheu e o ressuscitou. Muito bem. Isaías 43, 1 a 3. Esse texto é um texto de Isaías, 600 anos antes de Cristo. Aqui nós estamos com esse texto fresco na memória dos jovens, porque esse texto ele é quase que contemporâneo, poucos anos antes o livro de Isaías foi escrito. E aqui nós temos um texto muito próximo da mente deles. Isaías 43, 1 a 3 diz assim: olha o que Deus está dizendo para os judeus. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Sabe o que é remir? Você deve alguma coisa em algum lugar? Remir é alguém que vai lá e paga a conta. Remir tem a ver, remissão tem a ver com dívida. Tem a ver com um problema que a gente tem. A gente está, alguma coisa não está zerada lá e a gente tem que remir. Alguém vai lá e Deus está dizendo aqui: eu remi vocês. Eu chamei vocês pelo nome de vocês. Vocês são meus. Quando vocês passarem pelas águas, eu vou estar com vocês. Quando passarem pelos rios, eles não vão fazer vocês afundarem. Quando passarem pelo fogo, não vão se... É isso que está escrito aí? Nem a chama arderá em ti. Promessa de Deus para Isaías. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Olha, não é o teu Salvador, é assim. Eu salvo vocês.
Na hora que vocês precisam, vocês clamam a mim, e eu sou Deus Salvador. Eu já disse aqui, você sabe o que significa Jesus. G é Deus. Jesus é salvação. Quando você diz Jesus, você está dizendo Deus é Salvador. Deus salva. Jesus, Deus salva. É o nome de Jesus. E Cristo quer dizer aquele que foi enviado da parte de Deus, o Messias, o prometido. Então, quando você diz Jesus Cristo, você está dizendo: Deus, eu preciso de ajuda. Deus, eu preciso de salvação agora. Jesus. Jesus. E o nome de Jesus foi colocado sobre todo nome, para que toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá em teu lugar. Aqueles jovens estão dizendo assim: é só isso que você tem contra mim? É só a morte? O seu poder vai até me matar? É só isso? Eu morri, acabou o seu poder. Pois o meu Deus tem o poder após a morte. O meu Deus tem o poder da vida eterna. Sabe, eu marquei uma palavrinha aqui para dizer para você. Essa palavrinha é uma palavra que eles estudam, que quem estuda teologia vai aprender, ou já aprendeu, os pastores estão aqui. Teofania. O que será isso? É um termo grego, mas teofania é um termo que é usado para dizer quando Deus se manifesta de modo visível ou perceptível no Velho Testamento. Isso é chamado de teofania. Agora, se você acompanha bem aí a leitura da Bíblia, deixa eu fazer uma pergunta. O que significa a palavra Emanuel mesmo? Deus conosco. E quem é chamado de Emanuel? Jesus. Jesus é a manifestação de Deus. Mas a Bíblia diz assim que Jesus sempre existiu e que Jesus é Deus. Ele mesmo diz: eu e o Pai somos um. Palavra interessante. Eu queria que você fosse agora para Daniel e visse uma coisa. Quero que você veja exatamente o versículo 21. Então esses homens foram amarrados com seus mantos e as suas túnicas, seus turbantes e as suas vestes foram lançados na fornalha de fogo ardente, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente. A chama de fogo matou os homens que levavam Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor espantou-se e levantou-se depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. E disse ele: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante aos filhos dos deuses. Ei, espere um pouquinho aí. Quantos homens não se ajoelharam? 3. E eles são lançados na fornalha. Ele manda que se aqueça 7 vezes mais, joga. Os homens que vão levá-los morrem. Eles caem lá amarrados, mas as amarras se soltam e agora eles ficam passeando no meio do fogo. E sabe, quem seria essa pessoa que estava lá? A Bíblia diz assim, que Jesus está conosco. Mateus 28, 20. Jesus diz: eu estou convosco
aos domingos. Mateus 28, 20. Eu estou com vocês todos os dias. Você é meu servo, Jesus diz aqui. Você tem feito o que eu tenho pedido para você fazer. Eu vou estar com você. Em Mateus 11, 28, Jesus diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu pergunto, aqueles jovens estavam sendo fiéis a Deus? Jesus estava com eles. Eles estavam sendo oprimidos? Jesus ia trazer solução para o problema deles. E ele salvou aqueles jovens. João 4,42. Já não pelo que tenho dito, que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e visto, e sabendo que esse é o verdadeiro Cristo, o Salvador do mundo. João 13, 17 a 19. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Oséias 13, 4. Todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador como nosso Deus. Esses homens foram lançados no fogo, mas as chamas não pegaram neles. A sua vida, às vezes é uma vida de se queimar, né? A gente às vezes nos queimamos com alguma coisa que fazemos. Mas com Deus, nós passamos pelo fogo intactos. Mas pastor, tem crente que morre no incêndio, né? Tem crente que morre no incêndio. Mas vou dizer para você, Jesus está lá com ele, para levá-lo à sua presença. Salvo, são e salvo. Mas que negócio é esse? Então um crente morre? Morre. Mas aqueles 3 homens, eles não morreram. E tinha um lá com eles que era semelhante ao filho dos deuses, segundo Nabucodonosor, estava vendo ali andando. Isso daí, pela teologia, é chamado de teofania, quando Jesus aparece no Velho Testamento em algum lugar. Agora, eu vou falar uma coisa para você. Não é nessa igreja que eu vou dizer isso pela primeira vez. Eu disse isso a primeira vez lá na primeira igreja batista aqui de Bauru, quando eu estava pregando. Alguns jovens da igreja estavam lá. Uma outra mensagem. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram fiéis a Deus. Foram jogados na fornalha. Quem foi que eles se encontraram? Com quem eles se encontraram lá? Com Jesus, não foi? Pois é. Eles conheceram Jesus antes de nascer. Eles viram o rosto de Jesus lá no meio do fogo. Eles conheceram a Jesus na fornalha. Valeu a pena. Eles tiveram um encontro real com Deus na hora da morte, mas a morte não os tragou. Jesus tem poder sobre a morte. Jesus tem poder sobre todas as coisas. E eles tiveram uma oportunidade maravilhosa de conhecer a Jesus pela sua fidelidade. Você já teve essa oportunidade, meu querido, minha querida, de conhecer a Jesus? Que você foi fiel a Ele? Já testemunhou de Jesus até o fim? Quem é o quarto homem? Por que eu dei esse nome para essa mensagem? Por causa de Mateus 18, 20. Eu queria que você lesse. Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Alguém já deve ter visto aqui na igreja, às vezes alguém me pede para fazer uma oração, eu falo, vem mais gente aqui.
Vem mais alguém aqui, vamos fazer um grupinho pequeno aqui. 2 ou 3. Quando nós chamamos alguém para estar com a gente, servo de Deus. Quando nós estamos reunidos em nome de Jesus, nós temos a presença dele conosco. E agora aqueles homens foram pedidos para eles saírem do fogo. Saiam daí. E a Bíblia vai dizer que nenhuma chama havia neles, nenhum cheiro de fogo. Eles estavam totalmente intactos pelas chamas. E isso, de certa forma, trouxe surpresa para Nabucodonosor e também para os acusadores. Mas se você ver aí na sua palavra, na sua Bíblia, a palavra de Deus, você vai ver que em Daniel, na sequência do texto, vai dizer assim, 28. Então Nabucodonosor disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua disser blasfêmia contra Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, pois não há outro Deus que possa livrar como esse. Então fez o rei prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Eles foram fiéis. E eles deram uma lição com o seu testemunho. E agora existiu uma lei dizendo que nenhuma pessoa deveria falar mal desse Deus, porque esse Deus era um Deus poderoso. Eu queria terminar a palavra dessa noite, pedindo a você que curve a sua cabeça em oração. Nós vamos orar agora. E você vai pedir uma coisa, talvez muitos aqui nunca tenham pedido ao Senhor. Você ore comigo. Se você concordar com a minha oração, você vai dizer a palavra amém, que significa eu concordo com isso. Se não, você não ore, não precisa, não é obrigado a fazer isso, mas nós vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós ouvimos desses 3 jovens que ficaram de pé, não obedecendo a palavra do rei, não porque eles fossem desobedientes ou rebeldes, mas porque eles foram fiéis a Ti. Ó Deus, eu quero te pedir uma coisa. Pai, que nós tenhamos essa coragem, nós tenhamos essa coragem de sermos testemunhas Tuas nesse mundo perdido. Que nós tenhamos a presença do Espírito Santo em nossas vidas, o poder do Senhor Jesus Cristo, para testemunharmos a todas as pessoas que nos pedirem. Quem é o nosso Deus? Nós não nos curvamos perante pessoas, perante estátuas, mas nós somente adoramos ao Deus verdadeiro, Deus do céu, Deus criador de todas as coisas. Dá-nos essa coragem, em nome de Jesus. E quem concorda, diga amém. Que Deus abençoe. Eu não posso deixar de ler um texto que eu escolhi para o final aqui, Mateus 28. Eu separei aqui, eu vou ler esse texto finalzinho aqui, só encerrar a mensagem. Diz assim, Mateus 28, 16 a 20. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns... Olha, Jesus tinha ressuscitado, apareceu para os discípulos e alguns duvidaram. E chegando Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus diz assim para você, faça o que eu te peço e eu vou estar junto com você. Se você for jogado na fornalha, eu vou estar junto lá com você. Se você estiver oprimido com alguma coisa, Jesus está com você. Você pode orar e clamar pela salvação e você vai ser salvo. Mas não adianta você ser salvo do fogo, ser salvo de uma doença. Tem uma oração
que é mais importante que qualquer outra, é você ser salvo da ira de Deus, aceitando a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É essa oração que você deve fazer. Feita essa oração, tendo Jesus como Senhor, então agora você pode pedir outras coisas. Mas comece por isso. É o mais importante. É isso que vai levar você ao céu. Ter o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida. Na nossa classe de batismo, que está sendo feita pela manhã ali na nossa galeria, eu falei uma coisa há 2 domingos atrás, disse assim para os alunos, eles ficaram olhando para mim, eu disse assim, olha, aqui ninguém pode ser batizado, nem pode fazer parte dessa igreja, se o Senhor Jesus não for o Senhor da sua vida. É isso. Agora você que já é dessa igreja, ou você que ainda não é, você que é precisa saber disso. E você que não é também. Convide o Senhor Jesus para ser o Senhor da sua vida. Que Deus abençoe você. Amém. Vamos encerrar o nosso culto desta noite com muita alegria. Eu quero pedir que você se coloque de pé agora. Nós vamos convidar nossa irmã Fabiana. Nós vamos cantar o hino 508 do Cantor Cristão. Vamos cantar nesse momento, encerrando esse culto.